Bom, pessoal, continuando então nossos tópicos aí de estudo, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o Arduino e alguns aspectos bem básicos de programação dele, tá? Ah, não é é uma conversa rápida, o que eu quero mostrar para vocês depois é o uso do Tinkercad. Mas basicamente, né, gente, o Arduino são essencialmente três partes principais que formam o que a gente chama de ecossistema do Arduino, que é a plataforma em si, tá, que consiste na placa Arduino que vocês vão estar utilizando. Ao longo do nosso curso a gente utiliza duas placas Arduino, tá, tradicionais ou originais, por assim dizer, que são as placas Arduino Uno e a placa Arduino Mega. E a gente ainda utiliza uma placa compatível, tá, com o ambiente, que é a SP32, que aí vocês vão ver isso no próximo ano, tá, no próximo curso. Uh, a placa basicamente consiste num microcontrolador com dispositivos associados, ou seja, basicamente barramentos de expansão para os pinos, tá? Um controlador USB, tá? Que tem como objetivo permitir a comunicação entre o computador e a placa, e essa comunicação é usada tanto para programação depois quanto para comunicação propriamente dita, tá? O ambiente de desenvolvimento, que basicamente são o software que a gente utiliza, que a gente chama de IDE para trabalho com a plataforma, e as bibliotecas, tá? Arduino. Então, no texto que foi indicado para vocês, vocês têm uma discussão lá referente justamente a como se dá o processo de compilação e o que são essas bibliotecas que vocês têm, tá? Vocês vão ver que são uma série de coisas que são feitas para a gente conseguir estar utilizando esse ambiente. E além disso, o bootloader, que vai ser o software que reside lá no microcontrolador da plaquinha, que vai servir para fazer a programação da placa. Na verdade, ele recebe as instruções referentes ao programa do computador e realiza a programação da memória de programa, que é uma memória flash. E depois, quando acaba a programação, ele inicia a execução do programa. Tá? Então é um programa especial, um software residente no microcontrolador que tenha justamente essa finalidade. Então esses três são os elementos básicos, tá? Que a gente vai ter: a plaquinha, o ambiente de desenvolvimento e o nosso bootloader. Tá? Programação no Arduino é uma programação feita em linguagem C++, tá? Não muda isso, tá? Basicamente é a nossa programação tradicional. A gente vai comentar alguns aspectos do C++ que são específicos para microcontroladores, não é que são específicos para microcontroladores, tá? Melhor dizendo. Eles são parte da linguagem tradicional, só que a gente acaba usando melhor ou mais em microcontroladores, tá? Além de comentar alguns desses aspectos, a gente vai ver algumas das bibliotecas, a maior parte a gente vai abordar, tá? Que são bibliotecas que foram feitas para facilitar o desenvolvimento sobre o Arduino, tá? O que mais? Essas bibliotecas são construídas por si só em C++, tá? E são bibliotecas tradicionais, né, que vocês conseguiriam compreender a partir do código delas, tá? E a gente chama, tá, a título de referência, a junção da linguagem C++ com um conjunto de bibliotecas e recursos fornecidos pelo Arduino, a gente chama de Arduino C, já que ele acaba formando uma forma quase que específica de programação para esse sistema, tá? Então aqui só para vocês verem, esse daqui seria um código que ele é escrito, digamos assim, no nível mais baixo que a gente consegue escrever código para microcontroladores Atmel, que são os microcontroladores que a gente tem lá dentro das plaquinhas do Arduino. Lá no Arduino Uno, lembrando, a gente tem um microcontrolador chamado Atmega 328P. E na placa do Arduino Mega a gente tem um outro controlador que é conhecido como Atmega 2560, tá? E a gente, obviamente, a gente consegue codificar para essas placas em linguagem de máquina, tá? Ou se a gente quiser usar uma linguagem de alto nível, entre aspas, aí a gente poderia usar a linguagem C. E dentro da linguagem C, a forma mais próxima do hardware que a gente consegue utilizar para programação é usando essa biblioteca chamada VRLibC, tá? Então esse é um código feito em linguagem C usando essa biblioteca. Então aqui basicamente eu estou incluindo duas bibliotecas, uma biblioteca, todas elas são da VRLibC, tá? Um arquivo que corresponde à definição dos
dos pinos e dos dispositivos de I/O associados ao microcontrolador, e uma outra biblioteca que serve com um propósito único e exclusivo de realizar delays, tá? De introduzir atrasos na execução do código. Então aqui eu entro na minha função main, tenho aqui o while1, isso daqui está criando um loop, né, um laço de repetição infinito nessa seção de código aqui. E aí eu vou lá e escrevo na porta B o valor hexadecimal 0x20. Tá? Lembrando vocês que o 0x20 é uma representação de valores hexadecimais. Tá? Então só para vocês verem o que significa essa representação desse valor, opa, deixa eu voltar ali. Deixa eu só selecionar aqui o programinha para vocês verem. Tá? Então o 0x20... Na verdade, a gente pode escrever valores que a gente chama de literais em C, tá? A gente pode escrever de várias formas, tá? Literal em C é uma constante, tá? É uma constante numérica. Não necessariamente numérica, é uma constante onde escrevemos o valor, tá? Literalmente o valor. Então, nesse caso aqui, em C, a gente tem as seguintes formas, né? Em C, C++. A gente pode escrever na notação decimal. Então, por exemplo, 10, 23, 456. Eu posso escrever na notação hexadecimal 0xa, 0xf, f e assim por diante. Eu posso escrever na notação binária. Por exemplo, sei lá, 0b11, tá? E eu posso ainda escrever na notação octal, que aí é uma coisa que eu nem vou mostrar aqui para vocês, mas é possível também, tá? Então, só destacando o que a gente vê ali no código, 0x20 é a mesma coisa em binário do que isso daqui, ó. O 0 é o 20, né? O 2, né? 0010 e 0000. Então, isso daqui corresponde ao 2, isso daqui corresponde ao 0 do 20, perfeito? Então, na prática, se vocês forem ver, a gente está... quando a gente escreve esse valor 20, a gente está colocando o quinto bit com valor 1 em nível alto, tá? Então, nesse código aqui, isso tudo para explicar para vocês que nesse código aqui, basicamente, eu estou fazendo com que o bit 5 da porta B tenha valor 1. Estou dando um delay aqui de 1 segundo. Tô colocando o bit 5 da porta B e os demais também, né, no valor 0. Tô dando o delay de 1 segundo. Basicamente, aqui o que eu tô fazendo nesse código, então, é modificar ou alternar o valor do bit 5 da porta B entre 1 e 0. Se eu tiver ligado isso daqui num LED, por exemplo, eu tô fazendo esse LED piscar, evidentemente, tá? Só que aqui, aqui o que eu estou vendo é uma tal de porta B que a gente teria que ter uma interpretação do que isso significa que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Esse mesmo código, com essa mesma função escrito em Arduino C, a gente desmancharia ele em duas partes. Primeiro eu teria uma função chamada setup, que na verdade é uma função que é executada uma única vez por execução do nosso código aqui, que ela é uma função acionada essencialmente para fazer configurações do ambiente, tá? Nessa função aqui vocês estão vendo o que dentro dela? Um comando chamado pinmode. Pinmode é um comando que configura um determinado pino do Arduino para um modo de operação. Nesse caso a gente está dizendo que o modo do pino 13 é saída, tá? E eu tenho uma outra função, que é a função void loop, que ela é, por si só, uma função que vocês estão vendo que ela não tem um laço dentro dela, né? Mas ela é executada pelo ambiente, pelo framework do Arduino, num loop infinito também, perfeito? O que eu estou fazendo nessa função? Eu estou escrevendo digitalmente no pino 13 o nível alto, então estou colocando no pino 13 o valor 1, estou dando um delay de 1 segundo, e estou escrevendo no pino 13, ou configurando o pino 13 com valor 0, dando um delay de 1 segundo. Então, essencialmente, funcionalmente, eu estou com este código executando exatamente a mesma coisa que esse código aqui faz, perfeito? Aí vocês poderiam perguntar quais são as diferenças entre essas duas opções. Bom, eles são códigos significativamente distintos, né? Apesar de serem códigos pequenos, tá? Eles são escritos de uma forma bem diferente. E além disso, a gente vai ver que eles têm desempenhos e digamos assim, desempenhos e um resultado em termos de ocupação da memória do microcontrolador bem diferente, muito embora a funcionalidade seja exatamente a mesma, tá?
Uma coisa interessante aqui também para ressaltar nesse código, não sei se vocês perceberam, a gente não tem a função main, né? Cadê a função main do nosso programa C? Lá no código tradicional tá lá a nossa tradicional função main. E aqui, onde é que foi parar ela? Então, de novo, isso é um aspecto que lá nas notas lá que foram colocadas para vocês fazerem uma leitura, vocês vão encontrar aqui a explicação do que aconteceu com a nossa funçãozinha main, tá? Então, aqui comparando os dois códigos em questão, né? Temos funcionalidade idêntica, eles executam exatamente a mesma coisa, apesar de serem códigos bem diferentes, né, do ponto de vista de escrita, tá? Ambos os códigos são totalmente compatíveis com o padrão C++, tá? E além disso, esse código Arduino aqui, ele é um código que por baixo dos panos ele está utilizando a biblioteca VRLibc, tá? Ambos os códigos, vocês podem testar isso, podem ser compilados dentro do ambiente do Arduino IDE. E ambos vão executar exatamente a mesma coisa, tá? Só a título de curiosidade, a gente está fazendo com que aquele LED que tem na plaquinha Arduino, o LED que a gente chama de built-in, ele fique piscando. Tá? Eu vou mostrar aqui em seguida, eu acho que é um comentário aqui referente às placas, se eu não estou enganado, tá? Então vocês vão ver lá o pininho 13 piscando. Diferença: o código escrito com a biblioteca VRLibc ocupa somente 210 bytes, o segundo ocupa 1010 bytes. Vocês estão vendo aqui 5 vezes mais ocupação de memória, tá? Então, do ponto de vista de ocupação de memória, é óbvio que o código escrito no nível mais baixo, que é utilizando a VRLibc, ele ocupa bem menos memória e, consequentemente, ele é executado de uma forma mais rápida, tá? Para começo de história, se a gente fosse analisar a diferença aqui, tem várias diferenças que estão acontecendo aqui, tá? Como é que é implementado o PinMode, como é que é implementado o Digital Write, mas eu posso dizer para vocês, por exemplo, que a implementação de delay é significativamente diferente entre o código aqui do Arduino C e esse delay MS aqui da biblioteca VR, tá? Aqui nesse caso existe uma diferença enorme entre essas duas implementações que, entre outras coisas, nos causa essa diferença aqui no tamanho, né, do código gerado para ambos os exemplos, muito embora eles façam a mesma coisa. Porém, a gente poderia dizer, a grosso modo, que esse código do Arduino é um código mais fácil de entender, né? Eu consigo ler, eu consigo dizer aqui, o modo do pino 13 é saída, escreva no pino 13 o nível alto, dê um delay. Esse outro código aqui não é um código difícil de ler, mas se eu não entendo o que é port B, o que significa port B, o que ela executa, onde que ela está ligada, não me serve para nada esse código, eu não consigo interpretar o que está acontecendo aqui. Consequentemente, quando eu escrevo com a VRLibc, eu tenho que ter um conhecimento mais aprofundado da arquitetura do microcontrolador, tá? Então é por isso que em alguns pontos a gente vai voltar a falar dela, tá? Maravilha, tá? Então se vocês quiserem maiores informações sobre a VRLibc, é só entrar nesse linkzinho aqui, tá? Que vocês vão conseguir ter maiores dados a respeito dela, tá? Isso daqui é só um comentário, um lembrete aqui para quem quiser trabalhar com Arduino IDE. Como a gente está nesse ambiente remoto, tá, pessoal? Eu não sei quem tem a placa do Arduino em mãos, quem tem os dispositivos necessários para fazer as montagens, mas para aqueles que disporem dessa placa e quiserem continuar a trabalhar, sintam-se à vontade. Tá? Então aqui eu só vou fazer um comentário de como é que a gente usa o ambiente. Maravilha, então. Vocês podem fazer o download diretamente do site oficial do Arduino, tá? O download do IDE, o IDE é totalmente gratuito, tá? Vocês podem fazer o download sem maiores problemas, tá? A grosso modo, eu recomendo para vocês a instalação do IDE no ambiente Linux, não no ambiente Windows, tá? Existem razões para isso, tá? No ambiente Windows, às vezes acontecem, pelo menos nos anos aí que a gente está trabalhando com a placa, tá? Acontecem problemas na gravação do programa, principalmente, e esses problemas são difíceis de serem solucionados, tá? Então, na prática, o cara acaba tendo que ou reiniciar a máquina ou reinstalar o ambiente, dá alguns problemas sérios. Eu tenho notado que no último Windows 10 até melhorou um pouco essa situação, mas continua sendo pior o desempenho que no ambiente Linux. Então, se vocês tiverem oportunidade, recomendo que vocês utilizem o ambiente Linux
estar fazendo o trabalho. No Windows é bastante simples o procedimento de instalação, vocês vão fazer um download, clicar no instalador e seguir o procedimento. A única coisa que numa certa etapa lá vai ser sugerido para vocês a instalação dos drivers e vocês devem fazer essa instalação. Novamente, no texto indicado para a leitura de vocês, vocês têm o passo a passo aqui da instalação no Windows, tá? Não tem nada de muito tenebroso. No Linux, se vocês quiserem instalar a última versão suportada, não a última versão disponibilizada, tá? A última versão suportada pelo ambiente, vocês podem simplesmente realizar esse comando. Se vocês quiserem fazer a instalação do software oferecido via download, lá na própria página do Arduino vocês têm um procedimento para instalação no Linux, tá? Termos de conexão da placa Arduino, vocês vão ter que ter um cabo USB que a gente chama de cabo USB-AB. Na verdade, ele é um USB com conector padrão fêmea, conector padrão macho, perdão, para um conector macho só que do tipo mini USB, tá? Quando vocês conectarem, o LED de alimentação da placa vai ligar, mostrando que ela está alimentada, tá? Tem outras formas de alimentação que a gente não vai discutir agora, mas que mais à frente a gente vai abordar, tá? Se o LED de alimentação não acender, gente, das duas uma, tá? O mais comum é vocês terem uma montagem que está causando algum problema, tipicamente um curto-circuito, tá? Que está impedindo que a alimentação da placa aconteça adequadamente. Então vocês deveriam, nesse caso, desconectar o circuito da placa do Arduino, ligar ela e ver se o LED de alimentação está funcionando. Segundo caso, pode ser um problema no cabo, tá? Acontece. Terceiro caso, vocês podem ter danificado o regulador que tem dentro da placa, o regulador de tensão, tá? Aí, nesse caso, necessariamente a placa teria que passar por manutenção, ok? Se vocês não conseguiram instalar os drivers ou tiveram problema de instalações dos drivers no Windows, tá? Vocês podem ainda ter instalações aqui referentes especificamente ao Windows nesse link aqui que eu estou repassando para vocês. Então abriram o Arduino IDE, né? Na primeira execução do ambiente vocês vão ter uma telinha em branco como abaixo, vou mostrar aqui para vocês. Demora um pouquinho, normal, isso que a minha máquina é rapidinha, tá? Então vocês vão ter aqui a abertura do ambiente, só para nos facilitar, ela está demorando mais que o normal dela, tá? Então deixa eu continuar aqui enquanto vai abrindo. Então vocês vão ter essa tela em branco, tá? E aí em seguida eu vou mostrar para vocês como é que vocês abrem um exemplo. Ó, abriu. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Bom, eu vou abrir aqui como deixa eu mostrar aqui o ambiente básico. Vou criar um novo aqui, deixa eu fechar esse cara. Tá? Então aqui está o nosso ambiente básico. O que vocês estão notando aqui em relação ao ambiente do Arduino, né? Vocês têm aqui uma série de menus, né? Arquivo, editar, sketch, ferramentas de ajuda e alguns ícones aqui nessa seção, tá? Esses ícones servem essencialmente para criar um novo sketch, abrir um sketch existente e salvar, fazer a compilação e fazer a carga na placa, tá? Isso daqui é o sketch. O sketch é um termo que a gente se refere para um programa em Arduino, tá? Eles chamam de sketch em razão de uma série de coisas históricas aí que eu não vou abordar agora. Ao invés de a gente partir de um sketch em branco, só para mostrar o restante aqui do processo, tá? Eu vou pegar minha plaquinha aqui Arduino, essa daqui eu não tô vendo porque eu tô só gravando a tela aqui para vocês, tá? Mas estou conectando a placa aqui. Vou mostrar para vocês no Linux aqui, inclusive, que dá para verificar, ó. No Windows o processo é ligeiramente diferente, tá? Então se vocês forem ver aqui, né, tem alguns dispositivos que estão ligados na manhã USB. Agora eu vou ligar a plaquinha Arduino, vocês vão ver que ela vai aparecer. Liguei a plaquinha Arduino, dei de novo comando, olha lá, viram aqui? Apareceu a plaquinha lá, eu sei que ela está conectada, então maravilha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no menu arquivo e nesse momento no menu arquivo eu não quero fazer muitas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns pontos interessantes, mas basicamente o que eu vou fazer é abrir um exemplo. Tem um monte de exemplos para a gente abordar aqui, tá? Mas o exemplo que eu vou abrir é um exemplo daqui da aba básicos, tá? Que é o exemplo que faz o LED da placa piscar. Então, abri aqui o exemplo Blink. Ele abriu uma nova janela para mim com o exemplinho. Então, esse é um exemplo padrão. Vocês estão vendo aqui que no meu Arduino já está configurado aqui mostrando números de linhas e fazendo o que a gente chama de abertura ou fechamento de código. Vocês estão vendo ali aqueles mais ali?
Eu consigo, por exemplo, fechar o código da função se eu não quero enxergar, tá? Isso vocês conseguem fazer, gente, entrando no menu arquivo e vindo aqui em preferências, tá? Então, em preferências, o que vocês têm aqui que isso daqui é um pouquinho diferente lá no ambiente do Windows, tá? Aqui em preferências, vocês podem, por exemplo, selecionar o tamanho da fonte, né? Se eu quero aumentar a fonte, ó, aumentei a fonte. Deixa eu voltar para o 14, que é o que eu gosto de trabalhar. Vocês podem mostrar os números das linhas. Então, ó, se eu tirar, esse daqui é o jeito que o Arduino vem previamente configurado, é esse daqui, ó. Tá? É assim que vocês começam com o ambiente do Arduino IDE. O que eu recomendo vocês fazerem sempre? Eu recomendo que vocês venham aqui, perdão, entrei na menu errado, preferências. Recomendo que vocês aqui habilitem a opção de mostrar o número das linhas, que ajuda no debug, e habilitar o dobramento do código se o código ficar muito grande, tá? Então vocês vão ter esse ambiente do jeito que eu fiz aqui. Uma vez que eu tenha esse meu código digitado, eu tenho uma outra área da minha janela, então de novo, menus, ícones, área de edição e o que a gente chama aqui embaixo que é a área de console, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que compilar o meu programa. Então vou mandar compilar aqui no botão verificar. Ele vai fazer uma compilação e ele vai me mostrar algumas coisas aqui embaixo. Ó, ele me mostrou aqui, ó. Olha, o teu programa ocupa 1536 bytes. Ele ocupa 9 bytes de variáveis, tá? E deixa tanto aqui sobrando. Maravilha. Então eu já sei o que aconteceu com o meu programa. Não deu nenhuma mensagem de erro. Vamos gerar um erro aqui, ó. Então, fui lá, gerei um erro, mandei compilar, olha aqui, ó. Ele me disse que ele não sabe o que é isso daqui, tá? Então ele vai indicar, nesse caso ele indicou aqui, ó, que no arquivo Blink, na linha 33, por isso é importante o número da linha, né? Eu tenho algum erro. Maravilha, retiro o meu erro, mando verificar de novo, sumiu o errinho que a gente tinha ali antes, tá? Fora isso, o que eu faria de básico aqui no Sketch? Eu tenho que entrar aqui no menu ferramentas e configurar qual é a placa que eu estou usando. Poderia ser, por exemplo, o Arduino Uno. Ou pode ser o Arduino Mega, tá? No caso eu estou com uma placa Mega e a minha placa Mega é uma Mega 2560, perfeito? Que é o caso mais usual. Além disso, pessoal, normalmente vocês têm que configurar qual é a porta, tá? No caso do meu Linux, normalmente ele já configura a porta automaticamente para mim quando eu conecto a placa, tá? Mas se vocês estiverem no Windows ou se vocês estiverem no Linux, tá? Vocês talvez tenham que indicar qual é a porta de comunicação sendo utilizada. E, de novo, aí vocês têm que olhar ali dentre as opções viáveis. No Windows, particularmente, isso daí é chatinho, tá? Vocês têm que tomar cuidado e identificar. Lá naquele texto que eu indiquei para vocês, dá algumas notas aí, algumas observações de como é que vocês realizam isso, ok? Selecionei a placa, selecionei a porta. Além de ter feito a verificação, agora eu posso fazer a carga lá do meu programa. Então, ele vai compilar. Aqui eu botei aqui uma opção de carga aqui detalhada, tá? Ele está mostrando todas as etapas. Mas ele mostrou o que aqui, ó. Foi feita a carga do teu programa, tá? Normalmente as mensagens que vocês vão ter é que aqui eu habilitei aqui o modo onde ele mostra as mensagens de saída. Eu vou desligar esse modo, tá? Só para vocês verem. Eu vou compilar de novo, abrir, ó. Vou mostrar a carga, ele só vai mostrar lá, ele só vai mostrar que foi feito com sucesso através dessa mensagem aqui, ó, carregado, ok? Então, basicamente é isso que a gente faz no ambiente do Arduino IDE, tá? Inicialmente a gente vai se preocupar em criar novos arquivos, digitar o nosso código, verificar e carregar na nossa plaquinha. Tranquilo? Voltamos lá então para a nossa conversa. Maravilha, isso tudo a gente já mostrou, né? E agora, gente, só para comentar um pouquinho de novo o que a gente está fazendo lá no nosso código, tá? Então, lembrando, né? Tentando fazer um resumo, ó. O que eu tenho em termos de programação do Arduino até então? Todo sketch, todo o meu programa vai ter que ter duas funções, a função setup e a função loop, tá? Setup é onde eu vou fazer a configuração inicial do ambiente do Arduino. Loop é onde eu vou botar o meu código principal, que ele fica sendo executado repetidamente. Então aqui pegamos aqui o nosso exemplo, né? Setup e loop. Maravilha? Além do setup e loop, eu vou ter aqui a função pinMode, que ela declara o modo de operação de um pino. Basicamente eu indico qual é o número do pino que eu quero e qual é o modo de operação.
Eu tenho três modos de operações possíveis, tá? O input, o output e o input pull-up, que a gente vai ver mais à frente. Input é para fazer leitura do pino, output é para escrever no pino, e input pull-up serve para leitura, porém ele tem uma resistência ali conectada no pino. Digital write é para configurar um pino para um valor lógico, ou nível alto ou nível baixo, tá? Só funciona se a gente tiver usado previamente um pin mode no pino, ok? E o delay basicamente é para produzir um atraso. Então voltamos lá para o nosso código, está comentado aqui, está comentado lá no arquivo lá indicado para estudo de vocês, tá? Basicamente o que eu faço? O que eu fiz? Eu criei aqui um LED, que é o LED uma variável indicando que o LED é um pino 13. Na função setup eu configuro o pino 13 para modo de saída e na função loop eu fico executando sem parar. Coloca o pino 13 em nível alto, espera meio segundo. Coloca o pino 13 em nível baixo, espera 2 segundos. E fica executando isso daqui eternamente. Tá? Basicamente é isso por enquanto. Vamos ver só um pouquinho depois num próximo vídeo como é que a gente utiliza o Tinkercad.